Segunda Crônicas, o capítulo é o 20, o versículo 15, a parte B, diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. A palavra ela é muito conhecida da igreja, irmãos. Eu não sei como é que você adentrou aqui hoje, não sei como você chegou aqui hoje, mas eu queria trazer uma palavra aos irmãos nesta noite, primeiro falando que existem muitas pelejas que não são nossas, são de Deus. E eu queria falar isso para vocês hoje. A peleja, ela não é sua, senão de Deus. Irmãos, segundo livro de Crônicas, especificamente aqui esse capítulo, conta de algo que aconteceu com o rei Josafá. Josafá, irmãos, assumiu o reinado de Judá e Benjamim, depois da morte de seu pai Asa. Muito jovem, irmãos. Josafá tinha 35 anos apenas de idade, quando assumiu o trono. E difícil para um jovem, irmãos, assumir um trono de uma nação dividida. Os irmãos conhecem a história. Após o reinado de Salomão, a nação de Israel se dividiu em duas, as 10 tribos com Israel e Judá e Benjamim. E após a morte do rei Asa, Josafá então assume o trono de Judá, cuja capital era Jerusalém. E não foi fácil, irmãos, pegar um reino dividido, pegar um reino onde o povo já estava desviado dos caminhos do Senhor, onde o povo já não adorava mais a Deus, onde o povo não buscava mais o Senhor dos Senhores, buscava sim os deuses de Baal, se rendiam a imagens de escultura. Imagina a estrutura que deveria ter um rei para tomar conta de um reino, primeiro dividido e depois caído na idolatria. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas a peleja não era de Josafá, senão de Deus. E eu queria intitular aqui essa pregação como 7 atitudes que nós devemos tomar para que Deus entre na nossa peleja. A primeira atitude que Josafá tomou, irmãos, para entrar na peleja, para que Deus entrasse na peleja dele, está lá no versículo 17, no capítulo 17, o versículo 4. A Bíblia fala assim: antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então a primeira atitude que eu e você precisamos tomar para que Deus entre na nossa peleja é buscarmos a Deus, é estarmos na direção de Deus, é andarmos conforme a vontade de Deus. E o que é andar conforme a vontade de Deus? É andar conforme a sua palavra. Aleluia. E a Bíblia fala, irmãos, que por essa atitude que Josafá teve, o Senhor confirmou o reino na mão de Josafá. O reino foi confirmado pelo Senhor. E a Bíblia fala que, após essa atitude, Josafá toma uma outra atitude muito importante, que também devemos tomar para que Deus entre na nossa peleja. Ele pegou ali os príncipes do reinado e os levitas de seu reinado, e eles começaram a reensinar a palavra do Senhor,
abriram ali o livro do Senhor e começaram novamente a ensinar o povo, que já tinha se esquecido daquelas palavras que foi lida aqui em Deuteronômio 8, que foi lida lá atrás. O povo já tinha esquecido de tudo isso, já estava desviado dos caminhos, mas Josafá primeiro entrou na obediência, andou conforme a vontade do Senhor, depois começou a ensinar o povo, irmãos. E começou o povo então a destruir os ídolos de Baal que ali estavam, e começou o povo então a adorar a Deus, a buscar a Deus, a clamar a Deus. E a Bíblia fala que quando o povo começou a entrar em obediência, quando o povo começou a buscar a palavra de Deus, a cidade começou a se fortalecer novamente. Irmãos, o segredo para um crente ser forte é simples, está aqui: aprender da palavra de Deus. Você quer ser forte na presença do Senhor? Você quer orar? Você quer orar pela vida de alguém e expulsar aquele demônio? Você quer profetizar a cura na vida de alguém? Está aqui o segredo: andar conforme a palavra, estudar, comer a palavra dia e noite. A nação estava ali comendo a palavra dia e noite, estava ali aprendendo cada vez mais do Senhor. E a palavra do Senhor diz que depois que o povo tomou essa atitude, o reinado de Jerusalém, de Judá, de Benjamim, começou a se fortificar novamente. Os muros que estavam ali destruídos, o povo que ali estava desanimado, começou a se animar novamente. O povo que estava ali sem rumo, entrou no rumo novamente, no caminho, na direção. E a Bíblia fala que Josafá começou a ter ali um exército forte. De cada tribo foi levantando milhares, centenas de milhares, e esse número chega a passar 1 milhão de pessoas, irmãos. E o Senhor continuava abençoando a vida de Josafá. 2 atitudes: primeiro, andar na presença do Senhor, ser obediente aos seus mandamentos. Depois, instruir o povo a andar no caminho do Senhor. Como é gostoso, irmãos, quando a gente começa a andar nos caminhos do Senhor, quando a gente começa todo dia a querer meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu tenho lido a palavra, tenho orado e nada tem acontecido. Às vezes você não percebe, Deus manda alguém lá para sua casa para conversar, e só o fato de você conversar com ele, algo que você conversou com ele, você já tem transformado aquela vida. Assim que Deus tem feito na minha vida. Muitas vezes, por conta do trabalho, eu não consigo estar dentro da igreja, mas eu tenho feito do meu lugar de trabalho um lugar de pregação. Às vezes eu fecho a porta da minha sala ali para orar por pessoas que eu jamais imaginei que ia fazer isso dentro do meu trabalho. E Deus tem trabalhado de uma maneira tão intensa, irmãos. Mas é necessário, para que Deus entre na nossa peleja, primeiro a gente tome a decisão de andar segundo os seus mandamentos, segundo a tua vontade. A segunda decisão tem que ser seguida da primeira: ter vontade de aprender a palavra do Senhor, irmãos. Se você está aqui e não tem esse sentimento, essa vontade de aprender a palavra do Senhor, eu posso dizer aqui com autoridade e com a oportunidade que o pastor me deu, você está perdendo o seu tempo. Então não perca o seu tempo. O tempo voa. Parece que foi ontem que eu tinha 18 anos de idade. Eu já estou beirando os 38. Parece que foi ontem que eu empinava a pipa. E hoje eu já tenho um monte de responsabilidade, tenho 2 filhos para criar, irmãos. O tempo voa. Até ontem eu não tinha um cabelo branco. Já estou cheio na cabeça, irmãos. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo. A gente precisa aproveitar o nosso tempo, fazer com que esse tempo seja proveitoso. Então, quando você estiver dentro da casa do Senhor, aproveite o tempo que você está aqui para meditar, para aprender a tua palavra.
Porque quando o crente está forte, irmãos, pode vir o vento que for, você é igual uma palmeira, o vento bate, você vai até lá embaixo, só que na hora que a tempestade passa, você já está de pé novamente, louvando e adorando ao Senhor. Mas para se ter uma raiz forte, precisa de quê? Precisa de um bom adubo, precisa de uma boa terra. E o crente, para ter uma raiz forte, ele precisa do quê? Precisa de aprender a palavra todos os dias, precisa de meditar na palavra dia e noite. É necessário, irmãos, que nós meditemos na palavra dia e noite, para que a nossa raiz seja forte, para que no dia que a tempestade assolar a nossa vida, a nossa árvore não seja levada embora. Porque se leva embora, irmãos, para voltar é difícil. Se o vento leva embora a árvore com a raiz, para voltar ela é muito difícil, irmãos. Então é necessário que eu e você tome essas duas atitudes, para que Deus entre com a providência, para que Deus entre na nossa peleja. Essas duas são fundamentais, elas são indispensáveis para a vida do cristão hoje. Agradar ao Senhor, andar segundo a sua vontade e meditar na tua palavra. Que a Bíblia fala, irmãos, que o reino de Josafá estava forte, pastor Washington. Josafá havia recuperado o povo. O povo não era mais idólatra, voltava a ser um povo adorador. O povo não era um povo mais cabisbaixo, voltou a ser um povo alegre. E é assim que Deus faz com a minha e com a sua vida quando estamos na presença do Senhor. Aleluia. E tudo ali estava bom, estava maravilhoso, estava lindo, estava gostoso, irmãos. Cidade fortalecida, reino estabilizado, rei honrado pelo Senhor, tudo estava certo. Mas de repente, lá no capítulo 20, fala assim: sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Tudo estava bom, irmãos. Mas como já foi falado aqui, a vida do crente, ela é assim. Uma vez nós estamos lá em cima, outras vezes nós estamos lá embaixo. E veio a prova. E tenho certeza que quando Josafá ouviu essa notícia de que vinha uma grande multidão pelejar contra o seu reino, eu tenho certeza que ele teve medo, irmãos. Josafá, como nós, era um ser humano comum. E a Bíblia fala, irmãos, que a multidão ela era grande. E eu acredito que passava mais de 1 milhão de pessoas, porque Josafá tinha um exército de quase 1.200.000 homens. E se ele se preocupou é porque a multidão ela era grande, irmãos. A multidão ela era tremenda e vinha para destruir. Então o rei Josafá toma uma outra atitude, irmãos. A terceira atitude, nós falamos de 7 atitudes para que Deus entre na sua peleja. Vamos para a terceira. Ouvindo isso, Josafá então temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E o que ele fez, irmãos? Ele ajuntou o povo. E quando a gente fala de ajuntar, a gente quer dizer de união. Irmãos, sem união, não existe igreja que prospere.
O pastor sozinho ele não faz nada, sabia? Sabia que você que está aí sentado no banco é importante para a igreja? Quem sabe você veio aqui para o culto desta noite falando assim: eu não tenho importância nenhuma na igreja, ninguém me vê, o Senhor dos Senhores está aqui te vendo. Se você soubesse a importância que você tem para a igreja, para o ministério, imagina você unindo essa sua força com a força do pastor, com a força da mocidade, com a força das irmãs. Olha só o que Deus faz. E é assim que Deus quer trabalhar, irmãos, no nosso meio. É assim que Deus quer trabalhar no meio do povo. É unido. Deus trabalha em união. Deus é Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eles trabalham junto para te abençoar. Então, dentro da igreja, irmãos, dentro do nosso lar, é necessário que haja união. É necessário que nós venhamos a somar força com o pastor. Nenhuma obra o pastor faz sozinho. Os irmãos estão participando aqui de uma construção do templo. O pastor não tem força para fazer sozinho, irmão, se não contar com o esforço de cada um de vocês. Se não contar com a dedicação de cada um de vocês. Certa feita em São Paulo, nós estávamos, minha esposa era líder de crianças lá, pastores, e ela pôs no coração dela de levar a turma do print. Quem é das antigas lembra da turma do print? Eu já estou meio velhinho. É um grupo de criança muito conhecido, irmãos, muito conhecido, só que eles cobravam muito caro. E ela colocou aquilo no coração, ligou para eles, e na época, há uns 10, 12 anos atrás, ele passou o valor lá para fazer o congresso, valor de R$ 2.500, ainda tinha que pagar a condução deles de perua, ia ficar em mais de R$ 3.000, há 10 anos atrás, imagina os irmãos. E daí nós unimos força ali, irmãos. Começamos a fazer uma cantina, mini cachorro-quente, por 50 centavos, e lá no fim do culto Deus dava 100, Deus dava R$ 200 com mini cachorro quente, no outro dia era pudim, e no outro dia a gente fazia uma torta, e o congresso foi abençoado, irmãos. Nós pagamos o grupo, ainda sobrou uma oferta gigantesca que a gente deixou para a igreja, porque todo mundo se uniu com propósito, com objetivo. Quando você se une com propósito na igreja, irmãos, Deus abençoa. Quando você está no mesmo propósito que o pastor, Deus abençoa a obra, Deus abençoa a causa. A gente não tem que correr contra, a gente tem que correr junto, a gente tem que somar forças. O remo tem que estar sendo impulsionado para o mesmo lugar, senão o barco não anda. E Deus quer que o barco ande. Deus quer prosperar a igreja, mas para prosperar a igreja, os irmãos têm de estar em união com o pastor. Para prosperar a família, os pais têm que estar unidos nos filhos. Hoje nós estamos vendo lares destruídos, porque o pai está assistindo TV, a mãe está no computador, o filho no tablet, o irmão no celular. Não se tem mais, irmãos, aquele momento do almoço, onde a gente reúne a família para sentar na mesa, para se fazer uma oração, para agradecer a Deus pelo mantimento. Não se tem mais hoje aquele culto doméstico, onde o filho começa a orar, onde a esposa começa a clamar, onde os vizinhos começam a escutar o clamor dentro da sua casa, vai lá bater: eu estou passando por um problema, me ajuda. Quantos querem ser missionário, mas muitas vezes nós deixamos de fazer o nosso papel de missionário dentro de casa. Começa dentro do nosso lar, louvando, adorando a Deus com a nossa família, folhando a palavra de Deus junto dos nossos filhos. Quantos filhos hoje entregues às drogas?
longe dos caminhos do Senhor, porque não tem mais união dentro de casa. Quantas igrejas destruídas, quantas igrejas com bancos vazios, porque os irmãos não têm mais coragem de andar junto com o pastor, ou porque o pastor não quer andar junto com a igreja. Então Josafá, irmãos, ele temeu e ajuntou o povo. Terceira atitude que Josafá teve, que é indispensável para as nossas vidas, é a união. Lá em Salmo 133, olha o que diz a palavra: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do homem que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, tem que ter união, irmãos. A bênção do Senhor, ela não cai na vida de um lar que está destruído, de um lar onde não existe união, onde a esposa não respeita mais o marido, onde o marido não respeita mais a esposa, onde os filhos não respeitam mais os pais. A bênção de Deus não está neste lugar, mas onde tem um povo que adora, onde tem um povo que busca ao Senhor, a bênção está sobre ele. E eu creio que a bênção está sobre cada um aqui. Mas é necessário continuar com essa união, é necessário continuar com esse esforço de buscar ao Senhor, de aprender a palavra do Senhor. E diz a palavra que depois de ajuntar o povo, Josué apregoou um jejum. Irmãos, outra atitude muito importante que não pode faltar à igreja é jejum. Josafá chamou o povo para jejuar. E o que significa o jejum, irmãos? Quando nós mortificamos a nossa carne, nós mostramos para Deus que nós dependemos totalmente dEle, que nós necessitamos dEle, que nós precisamos dEle. Josafá, quando apregoou o jejum, ele falou para o Senhor: Senhor, nós não temos condições de vencer esses amonitas, esses moabitas. Se o Senhor não entrar na causa, não tem jeito. E muitas vezes, irmãos, passamos por situações nos nossos lares, e Deus manda te dizer: cai para o jejum. Cai para o jejum, que você vai ver o que Deus vai fazer. Reconheça que é só com o Senhor que você pode vencer, que você vai ver o que Ele vai fazer. Aleluia. Josafá juntou o povo, irmãos, e apregoou um jejum a todo o povo, porque ele sabia que aquela peleja não tinha jeito, se o Senhor não entrasse com a providência, irmãos. E Deus quer entrar com providência aqui hoje. Deus quer entrar com a providência na sua causa, na sua família, mas é necessário a gente pagar o preço também. Ser crente não é fácil, é por isso. Está na moda hoje, irmãos. Ser crente está na moda hoje, mas não é fácil. Está na moda porque dá exemplo para essa humanidade hoje que está deturpada. É bonito demais, por isso que está na moda. Mas ser fiel é difícil, irmãos. Ser fiel ao Senhor hoje é muito difícil. Requer sacrifício. Requer preço. E muitas pessoas hoje não têm mais força para pagar o preço. Mas é necessário. É necessário, irmãos, pagar o preço. E Josafá, então, apregoou esse jejum. O povo já estava preparado, já tinha reconhecido ali que sem o Senhor não tinha jeito de Deus livrar
E daí outro passo, irmãos, que tem faltado muitas vezes na minha e na sua vida, porque quando Deus nos coloca para pregar aqui, Ele fala primeiro com o pregador, Ele fala primeiro com quem está falando. E algo importante que Josafá usou aqui, para que Deus entrasse na peleja, foi orar ao Senhor. E a Bíblia fala que Josafá pôs em pé a congregação de Judá e de Jerusalém, diante do pátio novo, e ele começou lá a orar: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. E Josafá começa a orar ali, irmãos, começa a clamar ao Senhor, aleluia. Isso é algo que não pode faltar na vida do crente, é a oração. A gente tem que estar em conversa constante com Deus, irmãos. Ah, como Deus quer que você fale com Ele todos os dias, como Deus quer ouvir a tua voz todos os dias. E Josafá começou a orar a Deus ali, junto com o povo que estava de pé, já com fome, com a carne mortificada, já reconhecendo a dependência de Deus, já debaixo dos mandamentos do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. E de repente, irmãos, quando se cessa a oração, o que se tem? Quando um crente está forte na palavra, quando um crente está buscando a Deus, buscando os seus mandamentos, quando ele jejua, quando ele ora, quando ele reconhece que ele depende de Deus, sabe o que acontece, irmãos? Deus responde a oração. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você está aqui sofrendo hoje, mas se você jejuar, adorar a Deus, andar segundo a sua vontade, fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, irmãos, quando você dobra o seu joelho para orar, eu vejo que Deus deve estar sentado assim no trono, e você começa a orar, a clamar ao Senhor, e o Senhor começa então a se levantar, começa de lá de cima, irmãos, a olhar, da onde está vindo este clamor, da onde tem vindo este som gostoso, que está subindo, como um perfume cheiroso às minhas narinas. Deus responde, irmãos, aleluia. E a palavra diz, irmãos, que depois da oração, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, olha só, ó Senhor agindo em união. Deus ali ouviu a oração. Jesus deve ter falado ali: olha, Pai, teu povo está ali precisando, teu povo está ali clamando. E veio então a ordem: vai lá, Espírito Santo, fala com teu povo. E a Bíblia fala que veio o Espírito Santo no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Eiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o povo de Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim Senhor diz: não temais e nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Olha que maravilha, irmãos. Você está andando conforme a vontade do Senhor. Você está meditando na palavra dia e noite. Você se fortaleceu. Você jejuou. Você orou. E Deus respondeu. Olha que coisa linda. Deus respondeu, irmãos. E depois de responder a oração, a sexta atitude que Josafá tomou, está lá no verso 18 do capítulo 20. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. A sexta atitude, irmãos, que devemos ter, é sermos adoradores, verdadeiros adoradores de Deus. E não é só aqui dentro, nós temos que ser adoradores lá fora, mais lá fora do que aqui dentro, eu digo, pastor. Porque o mundo está carente de pessoas que adoram a Deus. E Deus depositou na minha vida e na sua vida, por isso que eu falo que você tem importância, irmãos. Porque o que você aprende aqui dentro, você tem que praticar lá fora. Eu canso de falar isso, irmãos. O crescimento da igreja não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você aprende aqui e pratica lá, para trazer os que estão desviados para cá. Então é necessário assumirmos a nossa posição de adoradores, de reverenciadores de Deus, de dependentes de Deus. Temos essa certeza que nós não somos nada sem o Senhor. O que é ser um adorador? É saber que nós dependemos de Deus para tudo, que sem Ele nós não somos nada, mesmo nas tarefas fáceis, irmãos, do dia. Como é gostoso você orar, falar: Senhor, olha, eu tenho isso aqui, estou pensando em fazer isso aqui, é de Deus isso, é de Deus isso, é assim que eu devo fazer. Como é gostoso, irmão, sentar numa mesa, e antes de você se alimentar, você falar: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu algo de comer. Quantos estão passando fome? Isso é um verdadeiro adorador. O adorador verdadeiro é aquele que reconhece que o Senhor é o Senhor em tudo, na meia que ele veste, no gel que ele passa no cabelo, na gravata que ele tem, no sapato que ele tem, mesmo que seja furado. O Senhor foi o Senhor que me deu, e se o Senhor quiser me dar um melhor, amém. Se o Senhor quiser não me dar, também amém. Mas precisamos adorar a Deus, sermos adoradores de Deus. E a sétima e última atitude, irmãos, que Josafá teve. Então, a batalha já estava concreta, iria acontecer. Deus já tinha usado um homem para falar que ele entraria na peleja. Então Josafá coloca quem na frente da batalha, irmãos? Josafá coloca então os levitas na frente da batalha. Olha, vocês vão na frente, vocês vão louvando e nós vamos aqui atrás adorando a Deus, e vocês vão louvando e nós vamos aqui atrás adorando a Deus. E olha só, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E foram louvando e adorando a Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que louvar a Deus. Em meio àquela peleja, irmãos, em meio àquela dificuldade, quando nós começamos a louvar ao Senhor, o Senhor começa a trabalhar de uma maneira diferente nessa sua causa. Mas não deixe que o seu louvor seja apagado pelas dificuldades, porque dificuldades nós não estamos privados dela, irmãos. Se fosse assim, aqui não teria nenhuma dificuldade para Josafá. Nós não somos privados das provações, mas quando estamos com Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, adorando e louvando, nós temos certeza que lá no fim da peleja, a vitória é nossa, em nome de Jesus. E Josafá foi para a batalha, irmãos, e os levitas foram louvando, foram adorando a Deus na frente
da peleja. E de repente lá naquele deserto os amonitas começam a ouvir. Eu creio que Deus mandou ali um som diferenciado. E aqueles moabitas começaram a olhar para os amonitas, e os amonitas para os moabitas, e um começou a se ferir ao outro. E quando Josafá chega ali, em meio àquele deserto, ele encontra milhares de pessoas mortas, irmãos. Deus havia já dado livramento, Deus já havia exterminado todos, confundindo os adversários. Os próprios adversários entraram na peleja contra eles mesmos e morreram. Olha só o que Deus faz, irmãos. Quando nós estamos na presença dele, Deus verdadeiramente ele entra na peleja por minha causa, por sua causa, porque ele ainda é Deus, porque aquilo que ele falou ainda há de se cumprir. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que Josafá passou ali 3 dias naquele deserto, fazendo o quê? Recolhendo despojo, recolhendo o ouro, recolhendo o armamento dos inimigos para a tribo dele. E Deus exaltou a fé de Josafá. Deus honrou o reinado de Josafá por conta de 7 atitudes, irmãos. E Deus quer entrar na sua peleja nessa noite. Quem sabe alguma atitude tem faltado na sua vida, que você não tem tomado perante ao Senhor, e Deus ainda não resolveu este problema na sua vida. Quem sabe alguma situação dentro do seu lar você está passando, e você não consegue sair dessa situação. Eu queria pedir permissão ao pastor. Se alguma atitude tem faltado na sua vida, para você vencer uma peleja, Deus está te chamando aqui para frente. Deus quer que você venha aqui, nós vamos orar. Deus vai entrar com a providência. Deus vai pelejar por você, não é mais você. Chega de se cansar, chega de se preocupar, entrega o seu fardo ao Senhor. Deixa Ele transformar o seu fardo em uma pluma leve. Tira esse peso das suas costas hoje. Deus quer que você venha aqui receber um alívio. Entrega as suas dificuldades ao Senhor. Reconheça que o seu problema você só pode conseguir vencer com Ele. Quem sabe você está precisando de tomar alguma atitude. Deus te mostrou 7 hoje. Eu queria te convidar aqui na frente, não precisa ter vergonha. Não precisa se esconder, Deus sabe. Deus sabe das suas necessidades, sabe das suas dificuldades, sabe do que você precisa, e Ele quer te ajudar. Ele começou o culto falando nesta noite: a peleja não é tua, senão minha. Não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer a partir de agora. Não é você que vai colocar as mãos, sou eu que vou colocar as mãos neste problema. E você vai entrar aqui, vai contar essa bênção, vai falar aquilo que Deus fez por você. Louvado seja o Senhor. Igreja, se põe de pé, vamos orar. Deus vai entrar na sua causa com providência nesta noite. Se você começar a tomar as atitudes que o Senhor quer que você tome, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvar, bendizer e adorar o teu santo nome, Senhor. Aqui estão esses irmãos, essas irmãs que aqui estão, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, Senhor, cada causa aqui neste lugar. E eu queria pedir a Ti, Senhor, estenda as Tuas mãos, Pai, estenda as Tuas mãos sobre estas causas, Senhor, visita, Senhor, o coração de cada um deles, de cada um, Senhor. Senhor, trabalha, entra nessa peleja, Senhor, entra nessa guerra com a Tua autoridade, Pai, e que a Tua igreja
os teus irmãos, as irmãs que aqui estão, possam sair com a vitória, como Josafá, Senhor. Estende as tuas mãos, trabalha de uma maneira especial, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Visita os corações, Pai, transforma lares aqui nesta noite, Senhor, transforma vidas aqui nesta noite com o teu poder, Pai. Assim eu te louvo, Pai, assim eu te agradeço, Pai, certo da vitória de cada um nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.